Quando você entender isso, seu inglês vai fluir. Com essa aula, você vai aprender o básico do inglês de forma didática. Se você é iniciante, esse é o seu lugar. Nos acompanhe e pratique muito. Let's get started? Vamos começar? Eu tenho 33 anos. Em inglês, I am 33. I am 33. Vou falar mais uma vez e você pode repetir. I am 33. Diga mais uma vez. I am 33. Repetiu? Ok. Então, tela escura para você. Como se diz eu tenho 33 anos? I am 33. Eu tenho 33 anos de idade. A mesma coisa, né, student? I am 33 years old. I am 33 years old. Então você vai juntar o som de years com old e vai ficar years old. Years old. E a letra D de old, você vai falar de uma forma suave para não ficar assim, ó, old. Porque nós brasileiros temos essa tendência de colocar um som de ou de quando uma palavra termina com a letra D. Mas como você já sabe disso, que nós temos essa tendência, então você vai prestar atenção. Então repita comigo apenas essa palavra. Old. Muito bem. Agora vamos juntar ears, que terminou com som de consoante, e old, que começou com som de vogal. Quando isso acontece, nós temos um novo som. Então repita comigo. Years old. Exatamente. E aí, student, eu tenho 33, I am 33. Talvez quando alguém te perguntar quantos anos você tem, em inglês, né? Aí você, de repente, ali no impulso, poderia responder assim, ó. I have 33 years old. Porque no português, nós dizemos assim mesmo, né? Eu tenho, o verbo ter. E aí, o verbo ter em inglês, na verdade, é have. Mas, quando se trata de idade, student, nós usamos o verbo to be, que é am. Nesse caso, o verbo conjugado para a pessoa I am. Então, uma tradução bem literal seria eu estou 33 anos de idade ou eu sou 33 anos de idade. Mas é claro que ninguém fala assim. É claro que no português nós falamos eu tenho 33 anos de idade. E no inglês é ser ou estar. E não ter, como nós falamos. Então, o que que acontece? Quando nós somos iniciantes, ou até alguns alunos básicos ali, Deus que me livre intermediário, hein? Mas aluno básico, de vez em quando responde assim: I have 33 years old. Então é só você prestar atenção nisso, tá bom? Pode acontecer, tá? Eu já conversei com várias pessoas que são iniciantes e elas, no impulso ali, dizem I have. Então, é só você pay attention, prestar atenção. Alright, student? Então, eu vou falar toda a frase mais uma vez e você pode repetir com a teacher. I am 33 years old. E isso, sempre fale em voz alta, alright? Uma das melhores formas de você aprender inglês
é colocando em prática a fala. Não ficar só ali na teoria ou só ouvindo. Claro que ouvir é importante, mas você precisa falar em voz alta. Para quê? Para você se acostumar com o som das palavras. Tudo bem? Então agora você tem aí uma tela escura. Como se diz, eu tenho 33 anos de idade. I am 33 years old. Muito bem. Então, olha só quanta informação importante você aprendeu aqui somente em uma frase, tá? E é claro, você pode dizer I am 33 ou I am 33 years old. Sarah tem 25 anos de idade. Sarah is 25 years old. Então vamos lá, student. Years old, você já sabe pronunciar bem, não é verdade? E aí nós temos aqui o verbo to be, is. Na outra frase, nós usamos o verbo to be am. Por que nós usamos am? Porque a pessoa, o sujeito, naquela outra frase era I, eu. Então, é claro que eu vou usar I am. Mas quando se trata de uma terceira pessoa, sabe, aquela que não está aqui entre nós, tem eu, primeira pessoa, tem você, que é a segunda pessoa do meu ponto de vista, porque você está me ouvindo. Então, para mim, você é a segunda pessoa. Mas uma terceira pessoa é aquela que não está aqui entre nós, que no caso é a Sarah. E aí lembra que eu compartilhei essa informação que quando nós falamos a idade em inglês, nós precisamos usar o verbo to be? A Sarah é uma terceira pessoa, eu posso substituir a Sarah por ela. O pronome sujeito ela. É assim que eu me refiro a Sarah. Ela. E aí, qual que é o verbo to be usado para a terceira pessoa do singular? He, she, it. Ele, ela ou it para coisas. Is. Eu uso o verbo to be is. Então, a Sarah tem. Sarah is. Sarah is 25 years old. Tudo bem? Então, agora você pode repetir com a teacher. Sarah is 25 years old. Muito bem. Quando você entender isso, seu inglês vai fluir. Por quê? Nós precisamos entender bem a base do inglês. Por isso que nós estamos repetindo essa frase e ouvindo essa explicação. E, inclusive, na minha apostila de exercícios, você encontra vários exercícios no presente simples, que é o caso que nós estamos vendo aqui agora, né? Sarah is 25 years old. Lá você consegue praticar o seu inglês de forma escrita. É diferente aqui do canal. Aqui você ouve e repete. Lá na apostila, que é digital, PDF, você vai escrever. É diferente, tá bom, student? Então, se você tiver interesse para você conseguir estudar inglês sozinho e conferir as respostas no final, então é só você conferir o primeiro comentário fixado e a descrição deste vídeo para você adquirir a sua apostila. Então repita com a teacher one more time. Mais uma vez. Sarah is 25 years old. Tela escura para você. Como se diz, a Sarah tem 25 anos de idade? Sarah is 25 years old. Muito bem, student.
Ela tem 25 anos de idade. She is 25 years old. Olha só. Então, nós trocamos o nome próprio, Sarah, por um pronome sujeito, que é she. Percebe que nós usamos o verbo to be is para o pronome sujeito she? Foi o que aconteceu. Qual que é a diferença dessa frase para a última que nós acabamos de repetir? Apenas o pronome. O pronome é usado para substituir nome. É bem simples, mas são detalhes que fazem toda a diferença. E se você quiser avançar no inglês, você precisa entender bem isso daqui. Precisa saber o que é um pronome, o que é um verbo, o que é terceira pessoa do singular, o que é substantivo, adjetivo. Precisa conhecer bem o som das palavras. Não é verdade? Então repete com a teacher. She is 25 years old. Como se diz, ela tem 25 anos de idade? She is 25 years old. Pois é, student. Se de repente você não está aí na academia fazendo um exercício, se você não está lavando a louça, né, tá aí com a mão molhada, você de repente se tá aí na mesa, né, ou no sofá, pega um caderninho e escreve essas frases. Apenas escreva. Você vai perceber que você vai conseguir memorizar o inglês melhor, porque você vai ser forçado para parar um pouquinho e prestar atenção. Você vai ter a oportunidade de organizar os seus pensamentos, organizar o que você está aprendendo. Só de você parar e se concentrar, você já vai desacelerar. E essa calmaria vai fazer você aprender inglês. Olha só, essa é a primeira aula dessa série de vídeos. Essa que você está ouvindo ou assistindo hoje é a sexta aula. Essa daqui é a primeira. Depois de memorizar essa técnica, fale inglês com confiança. Olha aí a primeira, hein? Eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo com a playlist ou a lista de vídeos que se chama Inglês em Ordem Didática. E aí você vai ter acesso a todos os vídeos para você conseguir aprender inglês de uma forma que faça sentido. Tudo bem? Essa daqui é a segunda aula. Depois de memorizar esses padrões, domine o inglês falado. Olha aí. Depois desse vídeo, seu inglês vai mudar. Essa é a terceira aula. Me dê 54 minutos e nunca mais esqueça esta aula de inglês. Olha aí. Aprenda inglês igual a um bebê. Gente, essa capa tá maravilhosa. Olha que coisa. Olha isso. Essa é a quinta aula, student. Aproveite, alright? Ele tem 80 anos. He is 80. He is 80. Repita comigo. He is 80. Muito bem. Então, a palavra 80 em inglês é 80. Começa com a letra E. Começa com um som de vogal. E antes da palavra 80, nós temos is. Terminou com som de consoante. Então, você vai juntar o is com 80, que vai ficar easy. Is 80. He is 80.
Qual você acha que fica mais natural para falar? He is 80 ou he is 80? Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Na minha opinião, he is 80 é mais natural. Então é por isso que eu ensino. É isso, é por isso que eu compartilho aqui no meu canal Listen and Repeat. Então, se você achar que faz sentido, fale dessa forma também. Você vai soar mais natural para as pessoas. E se você acha que esse conteúdo está valendo a pena assistir, deixe o seu like. E se aparecer a opção de hypar o vídeo, faça isso também. Além de se inscrever no canal Listen and Repeat. Por quê? Porque aqui você vai encontrar muitos outros vídeos. Nós já temos mais de 100, onde você vai aprender muitas coisas, muitas dicas de pronúncia, muito vocabulário, muita estrutura, muitas frases, muitos padrões. Por isso eu acho que vale a pena se inscrever no canal. É isso que você vai encontrar aqui. Então, se inscrevendo, você vai ter acesso a esses vídeos. Até porque você deve estar inscrito em vários canais. Vários, vários, vários. E imagina o YouTube tentando decidir que vídeo que ele vai mandar para você assistir. Bom, os que você interage mais, os que você assiste mais por mais tempo, que você está inscrito, que você curtiu, que você hypou, amanhã quando você abrir o vídeo, aliás, amanhã quando você abrir o YouTube, again, de novo, ele vai te apresentar mais do mesmo. É assim que o algoritmo funciona, tá bom? Você achou graça eu falando YouTube? No dia a dia eu não falo assim não, viu? Eu falo YouTube, tá bom? Mas é assim que se fala em inglês, YouTube. Alright, student? Então eu vou falar assim também, tá bom? Bom, vamos lá. Repete com a teacher. He is 80. Tela escura pra você. Como se diz, ele tem 80 anos? He is 80. Muito bem. Peter tem 80 anos de idade. Peter is 80 years old. Gente, olha quanto connected speech dá pra fazer aqui. Oh my God. Então vamos lá. Peter terminou com a letra R, som de consoante. Então você vai juntar Peter com is, vai ficar Peter is. Repete com a teacher. Peter is. Vamos de novo? Peter is. Aí você vai juntar o S do is com a letra E de 80, vai ficar is 80. Peter is 80. Vamos lá, estudante, vê se você consegue aí. Peter is 80. Peter is 80. Você não é obrigado a falar assim não, tá? Eu só tô dando a sugestão pra você ir se acostumando. Peter is 80. Junta Peter com Peter is. Is com 80 is 80. Peter is 80. Peter is 80. Peter is 80. Repete com a teacher. Peter is 80. Muito bem. Agora, years com old, years old. Meu Deus, quanto connected speech nós temos aqui. Peter is 80 years old. Eita, saiu. Peter is 80 years... Ah, meu Deus!
Viu? Eu me embananei. Vamos lá. Peter is 80 years old. Peter is 80 years old. Eita, difícil. Peter is 80 years old. Vai, repete aí com a teacher. Peter is 80 years old. Tá vendo? Até a teacher erra. Vamos lá. Peter is 80 years old. Vamos só mais uma vez, tá bom? Peter is 80 years old. Muito bem, student. Tela escura para você. Como se diz? O Peter tem 80 anos de idade? Peter is 80 years old. É isso, é sobre. A Jen tem 4 anos. Jen is 4. Jen is 4. Essa aqui tá bem mais fácil de pronunciar, né? Jen terminou com som de consoante, a letra N. Depois nós temos uma palavra que começa com som de vogal. Então fica Janice. Janice. Janice 4. Perceba que is terminou com som de consoante e for começa com som de consoante. Quando uma palavra, student, termina com som de consoante e a próxima também começa com som de consoante, então não existe a possibilidade de ligar o som de uma palavra com a outra, tá? Então tá bem tranquilo aqui. Repete com a teacher. Janice 4. Muito bem. Vamos de novo. Janice 4. Ok, então tela escura para você. Como se diz, a Jen tem 4 anos? Janice 4. A Jen tem 4 anos de idade. Jen is 4 years old. Olha que fácil, né, de pronunciar agora. Repete com a teacher. Jen is 4 years old. Beleza, então veja, nessa frase você precisou conectar só 2 vezes. Janice e years old, tá bom? Então vamos repetir de novo. Jen is 4 years old. Como se diz, a Jen tem 4 anos de idade? Jen is 4 years old. Quantos anos você tem? How old are you? How old are you? Percebe, student? Temos a palavra old, terminou com som de consoante, e a próxima palavra começou com som de vogal, are. Então, older. How old are you? Junte old com are, fica older. Então, repete com a teacher. Older. Isso, agora toda a frase. Vamos lá? Pode repetir. How old are you? Muito bem. É claro, como eu já te falei antes, se você puder, escreva, porque isso daqui vai te ajudar a aprender inglês, a fixar, a memorizar, sabe? Quando você não quer perder aquela informação. Se você é iniciante, você precisa saber isso daqui. Às vezes a gente até já ouviu falar, como que se diz em inglês, quantos anos você tem. Mas aí na hora de dizer, porque alguém perguntou, alguém falou, ei, você está estudando inglês? Ah, é? Então como é que se diz quantos anos você tem?
Aí pronto, você esquece. Nem sabe falar. Por quê? Não que você nunca tinha ouvido falar, que você nunca falou também, mas como você não dedicou ali um tempo calmo, um tempo de qualidade para escrever, pode ser que isso tenha aí te atrapalhado um pouco na questão da memorização. Tá bom, student? Então, escrever à mão com uma caneta num papel, especialmente se você tiver um caderno aí específico para as nossas aulas Listen and Repeat, ele vai fazer uma enorme diferença. Muitas vezes eu recebo comentários aqui no canal bem interessantes de pessoas falando: "Ah, eu anoto tudo". Eu acho isso um barato, porque com certeza essa pessoa que está anotando, ela está aí memorizando cada vez mais. E os frutos virão. É só uma questão de tempo. Mas para isso você precisa treinar, student. Alright? Então repete com a teacher again. How old are you? Isso. Tela escura para você, como se diz? Quantos anos você tem? How old are you? Quantos anos você tem? Eu tenho 33 anos de idade. How old are you? I am 33 years old. Percebe, student? Aqui você já viu essas frases antes, né? Então vai ficar mais fácil para você memorizar. É só você repetir agora com a teacher. Vamos lá? How old are you? I am 33 years old. Isso. Tela escura para você. Vamos relembrar. Então, fale em voz alta, ok? Vamos relembrar como se diz quantos anos você tem? Eu tenho 33 anos de idade. How old are you? I am 33 years old. Quantos anos ela tem? How old is she? How old is she? Então, quantos anos? How old? Ela, she. E o tem, nesse contexto aqui, seria o is, tá bom? Mas é claro que a gente sabe que o verbo ter em inglês é have. Na terceira pessoa do singular é has, né? Mas aí o que que acontece, student? Muita gente até se confunde bastante. Ah, teacher, mas o verbo ele não tem que ir lá na frente, não teria que ser a primeira palavra quando se trata de fazer uma pergunta? Não deveria ser is how old she? Ah, eu aprendi que quando faz uma pergunta eu tenho que usar o verbo auxiliar lá na frente. Então, né, student? É assim. Coincidentemente, muitas perguntas começam sim com esse verbo auxiliar, ele é a primeira palavra a ser usada na pergunta. Na verdade, a regra é o seguinte: você tem que usar o verbo auxiliar antes do sujeito. Então, o verbo auxiliar aqui, que é o verbo to be, porque ele é dois em um, né? Ele é tanto verbo quanto auxiliar, ele tá vindo antes do sujeito, que é is she. Percebe? Ele veio antes do sujeito. Só que por que que ele não está lá na frente, a primeira palavra dessa pergunta? Porque aqui eu comecei com uma pergunta WH question, pergunta com WH. Aqui começa com H ou W, né? Mas de qualquer forma tem WH nessa WH question. Então, quando eu tenho perguntas abertas, né? Onde eu tenho how, who, why, where, when, what, which e assim por diante, where, né? Elas vêm primeiro.
Primeiro a WH question, depois o verbo auxiliar e depois o sujeito. É assim que funciona, tá bom? E aí, por que que ela se trata de ser uma pergunta aberta? Quantos anos ela tem? Porque aqui eu tenho muitas possibilidades. Poxa vida, eu pergunto quantos anos ela tem? Quem vai me responder pode falar qualquer coisa, sei lá. Ela tem 70 anos? Ela tem 2 anos? Ela tem 10 anos? Não sabemos. É uma pergunta aberta. Pode vir várias respostas, digamos assim. É diferente de uma pergunta fechada, onde eu só posso responder sim ou não, que é o que nós vamos ver mais pra frente. Alright, student? Mas a ordem de fazer uma pergunta é essa. Primeiro, WH question, se assim houver a necessidade, que é o caso que tem aqui. Depois, verbo auxiliar. Depois, sujeito e blá, blá, blá. Quando tem outras coisas aí também. Tá bom? Eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai longe. Alright, students? Esse vídeo não acaba nunca. Então, vamos lá. Repete com a teacher. How old is she? Muito bem. Então, tela escura para você, como se diz, quantos anos ela tem? Opa! Vocês estão ouvindo o miado da minha gata? Desculpa, student. Quantos anos ela tem? Como é que se diz em inglês? How old is she? How old is she? Quantos anos ela tem? Ela tem 25 anos de idade. How old is she? She is 25 years old. How old is she? She is 25 years old. Então, student, nós temos aqui quantos anos ela tem? How old is? Eu não lembro se na frase anterior eu falei para você ligar o som de uma palavra com a outra, mas ligue, tá bom? Old com is, how old is? How old is she? Ah, e um detalhe interessante. Is terminou com a letra S e she começou com a letra S. Então, o que que acontece? Quando uma palavra termina com a mesma letra que começa a outra palavra, então você vai falar uma vez só. Então vai ficar How old is she? How old is she? Você não precisa falar How old is she? Você não precisa ouvir o som das letras nas palavras, em todas as palavras, entendeu? Você sempre pode aí quebrar, vai ser uma, sempre da segunda palavra. Minha gata está aterrorizando aqui, eu até me desconcentrei. Mas vamos lá. How old is she? She is 25 years old. She is 25 years old. Então repete com a teacher. How old is she? She is 25 years old. Tela escura para você. Como se diz? Quantos anos ela tem? Ela tem 25 anos de idade. How old is she? She is 25 years old. Quantos anos ele tem? How old is he? How old is he? Então, nós só trocamos, né, estudantes? De she para he. How old is he? Como se diz quantos anos ele tem? How old is he? Quantos anos ele tem? Ele tem 80 anos de idade.
How old is he? He is 80 years old. How old is he? He is 80 years old. Então, eu vou falar mais uma vez e você pode repetir com a teacher, prestando atenção em connected speech. How old is he? He is 80 years old. Muito bem, então tela escura para você. Como se diz, quantos anos ele tem? Ele tem 80 anos de idade. How old is he? He is 80 years old. Qual é a idade da sua irmã? How old is your sister? How old is your sister? Então você vai juntar old com is ou this. How old is your sister? Vou falar mais uma vez e você pode repetir. How old is your sister? Isso. Então perceba, student, numa frase anterior aí nós vimos how old is she? Quantos anos ela tem? Aqui é a mesma coisa, ó. Quantos anos tem sua irmã ou qual é a idade da sua irmã? Tanto faz, tá bom? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o quê? Eu compartilhei com você a informação de que o verbo auxiliar, ele tem que vir antes do sujeito. Então, ali nós temos a palavra is. E esse is está antes do sujeito. Com certeza está. Qual que é o sujeito aqui? Your sister, sua irmã. Às vezes, o sujeito, ele não vem no formato de pronome. Não. Às vezes ele vem em formato de duas palavras, como é o caso aqui, your sister, sua irmã. Na frase anterior, o sujeito veio no formato de pronome, pronome sujeito. How old is she? She é o pronome sujeito e o is veio antes do she. Aqui o is veio antes do sujeito que é your sister, sua irmã, tá bom? Pode ser até que em determinadas frases você encontre até mesmo três palavras que representam esse sujeito. Imagina, até três palavras. Acontece, percebe? Então, o que você precisa prestar atenção é na ideia, né? Primeiro a WH question, how, where, when, why, who, which, e assim por diante. Depois o verbo auxiliar, que pode ser is, pode ser are, pode ser do, does, até mesmo did aí, né? Se eu falar do passado simples, mas eu não vou muito longe não agora, tá bom? E depois o sujeito e blá blá blá, um complemento de repente, tá bom? É isso daqui. Então repete com a teacher. How old is your sister? Tela escura para você, como se diz, qual é a idade da sua irmã? How old is your sister? Se você sente que aprende inglês, mas falta praticar de verdade, eu quero te apresentar a minha apostila de exercícios Basic Workbook, uma apostila digital criada para transformar estudo em treino real. Você encontra mais de 200 exercícios práticos, mais de 75 explicações simples e objetivas, além de respostas no final para acompanhar a sua evolução. Tudo em PDF, você pode estudar no celular, computador ou até imprimir e treinar escrevendo. Se você quer sair da teoria e começar realmente a usar o inglês,
As informações dessa apostila de exercícios está no primeiro comentário fixado e também na descrição deste vídeo. Qual é a idade da sua irmã? Ela tem 22 anos de idade. How old is your sister? She is 22 years old. How old is your sister? She is 22 years old. Então eu vou falar mais uma vez para você repetir. Vamos lá? How old is your sister? She is 22 years old. Mais uma vez, student. How old is your sister? She is 22 years old. Então vamos lá, tela escura para você. Como se diz, qual é a idade da sua irmã? Ela tem 22 anos de idade. How old is your sister? She is 22 years old. Ela tem 20 anos de idade? Is she 20 years old? Is she 20 years old? Então percebe, student, aqui nós temos uma pergunta fechada. Por que que ela é fechada? Porque eu só posso ter dois tipos de respostas, sim ou não. Ela tem 20 anos de idade? Sim, ela tem. Não, ela não tem. Percebe? Eu só tenho duas opções. E aí, é como eu te falei, como a pergunta não tem WH, que é who, how, where, when, why, which, então eu posso, vai coincidir o verbo auxiliar vir em primeiro lugar na frase. É claro que ele ia vir de qualquer jeito na frente do sujeito. O sujeito aqui é she, o verbo to be, ou verbo auxiliar, nesse caso, dois em um, foi usado antes do sujeito. Percebe? Então, geralmente, perguntas fechadas vai acontecer esse detalhe específico aí, onde a pergunta vai começar com o verbo auxiliar. Tá bom? Essa é uma dúvida muito comum entre iniciantes. Alright, student? E conforme você for praticando o inglês, conforme você for escrevendo, você mesmo vai se perguntar isso. Talvez essa pergunta aqui, esse detalhe não esteja nem fazendo sentido para você, mas quando você tiver que formar suas próprias frases, aí as dúvidas vão começar. Aí o que que você vai fazer? Vai voltar no canal Listen and Repeat, ouvir as aulas e tirar as suas dúvidas. É assim. Claro, você também pode deixar aqui um comentário e me perguntar o que você quiser, né, sobre as nossas aulas. E claro, você também pode dizer o seu nome e de onde você está falando. Alright, student? Então, bora repetir com a teacher? Is she 20 years old? Como se diz? Ela tem 20 anos de idade? Is she 20 years old? Ela tem 20 anos de idade? Sim, ela tem. Is she 20 years old? Yes, she is. Então, yes, she is é sim, ela tem. Normalmente, quando é usado um verbo auxiliar na pergunta, ele também é usado na resposta. Foi ali repetido tanto o sujeito she quanto o verbo auxiliar e verbo to be, dois em um, ao mesmo tempo. Tá bom? Então repete com a teacher. Is she 20 years old? Yes, she is.
Como se diz, ela tem 20 anos de idade? Sim, ela tem. Is she 20 years old? Yes, she is. Ela tem 20 anos de idade? Não, ela não tem. Is she 20 years old? No, she isn't. No, she isn't. Repete com a teacher. No, she isn't. Muito bem. Então vamos lá, de novo. Is she 20 years old? No, she isn't. Como se diz? Ela tem 20 anos de idade? Não, ela não tem. Is she 20 years old? No, she isn't. Quantos anos tem sua mãe e seu pai? How old are your mother and father? How old are your mother and father? Então perceba, estudante, aqui nós temos duas pessoas, mother, father. Então eu preciso usar o verbo to be no plural. Are. How old are your mother and father? Tá bom? Então você vai juntar aí na pronúncia old com are vai ficar how, aliás, oldar, tá bom? Repete com a teacher. Oldar. Isso. Então vamos à frase inteira? Como se diz? Aliás, repete com a teacher. How old are your mother and father? Isso. Let's go again. Vamos lá de novo. How old are your mother and father? Tela escura para você. Como se diz? Quantos anos tem sua mãe e seu pai? How old are your mother and father? Minha mãe tem 65 anos de idade, meu pai tem 63. My mother is 65 years old. My father is 63. My mother is 65 years old. My father is 63. Então perceba, student. Temos ali a palavra is e a próxima é um número que é 65, 65, né? 60 também começa com a letra S. Então você vai falar uma vez só. Você não precisa dizer assim, ó, My mother is 65. Você pode dizer assim, ó, My mother is 65. My mother is 65. Então, você sempre vai falar a letra da segunda palavra. Então, você vai cortar o S da segunda palavra, que é 65. Então, você vai dizer assim, ó, My mother is 65 years old. My mother is 65 years old. A mesma coisa vai acontecer ali no 63. Em vez de você dizer assim, My father is 63, você fala, My father is 63. Pronto. É assim. Alright, student? Então eu vou falar mais uma vez as duas frases e você pode repetir. Vamos lá? My mother is 65 years old. My father is 63. Tela escura para você. Como se diz, minha mãe tem 65 anos de idade, meu pai tem 63.
My mother is 65 years old. My father is 63. Quantos anos tem sua mãe e seu pai? Minha mãe tem 65 anos de idade e meu pai tem 63. Então você já sabe tanto a pergunta quanto a resposta, mas nós estamos treinando. Para quê? Para praticar o seu inglês. É esse o objetivo da aula. Então vamos praticar. How old are your mother and father? My mother is 65 years old, my father is 63. Pode repetir. Ok, vou falar mais uma vez e você repete, tá bom? How old are your mother and father? My mother is 65 years old, my father is 63. Tela escura para você. Como se diz? Quantos anos tem sua mãe e seu pai? Minha mãe tem 65 anos de idade e meu pai 63. How old are your mother and father? My mother is 65 years old, my father is 63. Quantos anos tem sua filha? How old is your daughter? How old is your daughter? Então você vai juntar old com is, vai ficar oldies. E por que que foi usado o verbo to be, o verbo auxiliar, no singular? Porque aqui nós estamos falando sobre a sua filha, então é uma pessoa só. Por isso eu preciso usar o verbo auxiliar de acordo com a pessoa, tem que estar no singular também. Na frase anterior era mother and father, por isso que nós precisamos usar o verbo to be e auxiliar are. Alright, student? Então você sempre tem que prestar atenção quando você formar as suas frases. Qual é o sujeito que tem lá? É uma pessoa só? Então você vai usar um determinado verbo. Duas pessoas ou mais? Outro determinado verbo. Alright? Então eu vou falar e você repete. How old is your daughter? Isso, vamos lá de novo. How old is your daughter? Tela escura para você, como se diz: quantos anos tem sua filha? How old is your daughter? Quantos anos tem sua filha? Minha filha tem 29 anos. How old is your daughter? My daughter is 29. How old is your daughter? My daughter is 29. Então percebe, student, ali temos a palavra daughter, terminou com a letra R, som de consoante, e is começou com a letra I, som de vogal. Então você vai juntar e vai ficar daughteries, daughteries. Não separe. Quando a gente separa, fica mais difícil. Ficaria assim, ó. My daughter is 29. Quando nós juntamos, fica mais fácil de falar. My daughter is 29. Tenta aí. Repete com a teacher. My daughter is 29. Agora fala sem separar. My daughter is 29. E aí, você por conta própria chegou aí a qual conclusão? É só escrever aqui nos comentários, alright? Então eu vou falar agora tanto a pergunta quanto a resposta. Você espera um tiquinho e repete com a teacher. How old is your daughter? My daughter is 29.
Ok, vamos lá de novo. How old is your daughter? My daughter is 29. Tela escura. Como se diz? Quantos anos tem sua filha? Minha filha tem 29 anos. How old is your daughter? My daughter is 29. Quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 40 anos. How old is your son? My son is 40. How old is your son? My son is 40. Você já deve saber o que eu vou falar. Son terminou com som de consoante a letra N e is começou com a letra I, som de vogal. Vamos juntar, vai ficar sanis. My son is 40. My son is 40. A palavra son sozinha se pronuncia sun, ok? Mas quando juntamos, fica sanis. My son is 40. Se acostume a ligar o som das palavras. Isso vai fazer um bem danado para você, porque você vai entender o inglês com muito mais facilidade. Se acostume a fazer isso. Então, repete com a teacher. How old is your son? My son is 40. Isso. My son is 40 é bem melhor do que my son is 40. Olha que difícil falar assim. Então, vamos lá mais uma vez? How old is your son? My son is 40. Vamos revisar? E aí, como se diz? Quantos anos tem seu filho? Meu filho tem 40 anos. How old is your son? My son is 40. Excelente! Chegamos no final de mais uma aula. Veja aqui na descrição do vídeo e tela final o link da playlist Inglês em Ordem Didática. Nos vemos já já em alguns segundinhos.